Bem, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta aula. Me chamo Edgar Sobrinho, sou médico, sou especialista em terapia intensiva e também sou presidente da Associação de Medicina Intensiva do Estado do Pará, que é um braço da Associação de Medicina Intensiva do Brasil, da AMIB, tá? Então, a Regional Pará, eu estou na gestão agora da presidência pelos próximos 2 anos. O foco aqui hoje é falar sobre paciente crítico com infecção por Covid, na verdade, entendermos quais são os cenários desse paciente, qual é o perfil desse paciente que nós vamos pegar nas nossas unidades de terapia intensiva e na nossa unidade de cuidados intensivos, tá? Voltado exclusivamente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que vão atender esse paciente e tirar algumas dúvidas, algumas preocupações que nós estamos no atendimento desse paciente, tá? Bem, nós estamos diante aqui dessa infecção, o que é essa infecção, certo? O primeiro destaque dela, o primeiro alerta dela foi feito em Wuhan, certo? Na província de Wuhan, e houve um relato para a Organização Mundial de Saúde de casos de pneumonia viral por um novo agente etiológico, ainda não isolado, onde não se conseguia definir qual era o agente etiológico que estava acontecendo. Isso aconteceu dia 31 de dezembro, e foi quando a Organização Mundial de Saúde se pronunciou, talvez a primeira vez, sobre a ocorrência dessa gripe, podemos dizer assim. Quero lembrar a vocês que não é a primeira vez que a humanidade passa por um quadro como esse. A verdade é que talvez seja a primeira vez que ocorreu por um coronavírus, mas outros vírus já causaram infecções na comunidade que levaram a um grande número de pessoas mortas. Só um destaque aqui especial para o H2N2, aqui nós vamos para registros históricos, onde nós temos um registro de até 1,5 milhão de pessoas mortas, que fez aqui durante 2 anos o que foi chamado de gripe russa. Temos outro exemplo aqui da gripe espanhola também, que foi um subtipo de H1N1, onde se estima que foi algo em torno de até 100 milhões de pessoas numa temporada de 1918 e 1919, o que corroborou muito com durante a Primeira Guerra Mundial, naquele período. Então, o segundo ponto que nós tivemos aqui foi a gripe asiática, que foi um H2N2, que também ocorreu no mundo, certo? E ocorreu aqui em um período pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, mas que chegou até aproximadamente 2 milhões de pessoas, o número estimado de mortos que houve nessa região. Aqui eu tenho a gripe de Hong Kong, também um outro exemplo de gripe, já um cenário um pouco mais recente, e talvez as últimas dela, a gripe suína, que já chegou a 17 mil mortos, certo? 17 milhões de mortos, estima-se aproximadamente, e também a gripe aviária, que foi talvez a que durou uma maior temporada aqui. Inclusive, houve um relato já de um novo surto de gripe em aves, ou de um vírus de gripe em aves, por H5N2, certo? Da influenza, que já ocorreu a citação em uma província chinesa, essa notícia de ontem, tá? Então, só para lembrar que os níveis de alerta da Organização Mundial, eles se dão de acordo com a gravidade que ocorre a ocorrência dessa doença e o crescimento dela. Tá? Então, vai do nível 1 até o nível 6, onde o problema é detectado em mais de um continente, e esse é o nível máximo de alerta, inclusive neste nível que nós estamos agora do coronavírus, a infecção por coronavírus 19. Tá? Bem, a forma de transmissão, lembrar que o coronavírus é uma zoonose, certo? Era uma gripe que ocorria principalmente em animais, já circulava em animais, e a suspeita é que, pelo consumo desses animais que ocorreram principalmente no mercado, certo? No mercado de Wuhan, então, por esse consumo de animais, houve a contaminação. Essa é uma suspeita inicial de mecanismo de transmissão que ocorreu. E lembrar que a transmissão homem a homem, ou seja, entre humanos, se dá por secreções ou por contato com secreções de vias aéreas superiores, que também entram em contato, e aqui nós temos o principal mecanismo de transmissão, tá? Aqui uma sugestão de um filme, caso você queira ver nessa época de quarentena, fica aqui uma sugestão do filme Contágio, que é de 2011, que relata um cenário muito parecido de quarentena e caso índice, enfim, que é uma dica aí para você ver e poder entender, claro, de uma maneira de ficção, como ocorreu uma transmissão, como ocorre a transmissão de um vírus, tá? Estima-se que o tempo de viabilidade do vírus nas superfícies, uma vez que se dá pelo contato, principalmente da mão,
das nossas mãos, que são contaminadas e são levadas às mucosas, principalmente olhos, nariz e boca, esse tempo de contágio de vírus ele varia de acordo com a superfície e com o clima, mas que varia algo em média de 12 até 72 horas, dependendo da superfície. E são estimativas preliminares antes de nós iniciarmos. Quero destacar aqui logo no início dessa apresentação que, geralmente, as secreções produzidas pelo vírus, elas ocorrem de duas formas. Eu tenho uma forma de gotícula, que se dá principalmente pelos espirros, e uma forma de aerossol, principalmente nos procedimentos que se geram aerossol, como suporte ventilatório e procedimentos invasivos na via aérea, como, por exemplo, uma traqueostomia ou até mesmo um procedimento mais simples como uma aspiração de via aérea. Nebulização também é uma forma de geração de aerossol no paciente com coronavírus e Covid-19. Por isso que, já chamo destaque que nebulização é uma forma contraindicada de administração de medicações para esses pacientes, uma vez que ela gera partículas de aerossol contaminada e pode contaminar a equipe se ela não estiver com uma proteção adequada. Então, o ideal é você fazer puffs de inalação para esse perfil de pacientes, tá? Diante disso, vamos aqui entrar agora num conceito de uma pandemia, que é basicamente o que está acontecendo pelo coronavírus 19, uma pandemia que fica até redundante falar que é uma pandemia mundial. É uma pandemia, é uma epidemia que aconteceu em todos os continentes, tá? E chamo destaque aqui para nós entendermos de maneira bem breve, bem rápida, uma rápida explicação o conceito de epidemia. Então aqui, nesse gráfico inferior, aqui nós temos uma curva que podemos chamar uma curva de normalidade. O que é uma curva de normalidade? É uma curva de dispersão normal de uma determinada grandeza. E a maioria das grandezas que nós trabalhamos na nossa área profissional, elas têm uma distribuição normal. Então, o que é normal? No conceito estatístico, de maneira bem simples, é tudo aquilo que está entre o percentil 2,5 e o percentil 97,5. Ou seja, é onde se encontra 95% daquela amostra. Então, falando dessa forma, falando dessa maneira, nós podemos relatar que as doenças se comportam dessa forma, mas nós temos algo que também se comporta, outras grandezas que se comportam dessa forma. Estou aqui citando o exemplo de uma distribuição de idade e crescimento e peso de uma criança, onde nós temos aqui o crescimento da criança e nós temos aqui uma curva de normalidade. As linhas mais escuras são os percentis, respectivamente, 2,5 e 97,5, e a linha central, percentil, 50. Então, diante disso, o que é uma criança, entre aspas, que está com um crescimento anormal? É aquela que está acima do percentil 97,5 ou abaixo do percentil 2,5. Então, ela está fora do seu crescimento normal, entre aspas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as doenças se comportam também dessa forma. Nós temos doenças que são chamadas doenças endêmicas. E o que são doenças endêmicas? São doenças que eu tenho um limite de normalidade. Ela está dentro de um limite de normalidade. Ela ocorre dentro de uma faixa de normalidade. Então, se ela ocorre dentro de uma faixa de normalidade, ela está dentro de uma zona endêmica. E quando ela ultrapassa essa faixa de normalidade, eu chego aqui ao limiar epidêmico dessa grandeza ou dessa doença. Ou seja, ela tem um número de casos acima do esperado. Aqui cabe uma reflexão inicial. A infecção por Covid-19, a princípio, por essa mutação, ela não tinha sido registrada em humanos também. Então, teoricamente, essa doença, entre aspas, não existia. Existiam outras infecções por Covid, por coronavírus. No entanto, por Covid-19 é o primeiro ponto. Então, por isso, teoricamente, nós não tínhamos uma zona, entre aspas, endêmica da doença. Então, o próprio acontecimento de casos, a própria ocorrência de casos já levou a uma situação de alerta, uma vez que, primeiramente, ultrapassou o esperado, a normalidade, que nesse caso era 0 virtualmente. Então, diante disso, eu já considerei inicialmente um surto, uma vez que era numa localidade regional. Depois eu transformei isso numa epidemia, onde eu tenho um conhecimento de uma área geográfica maior, e de uma pandemia, quando eu atingi todos os continentes do mundo. Então, por isso que esse conceito de pandemia era algo que é importante nós entendermos aqui. Por que chamar de uma pandemia? É uma doença
E essa doença, por que foi considerada uma pandemia? Dá um exemplo rápido aqui, que é uma grandeza muito utilizada em outras doenças. Como, por exemplo, vou citar aqui a dengue. Há algum tempo atrás, nós falávamos em epidemia de dengue. E o que era? Nós tínhamos uma distribuição de normalidade da dengue. No entanto, chegou um determinado momento que essa ocorrência esperada se multiplicou, ficou maior do que o esperado. Então, se ficou maior do que o esperado, ocorreu uma epidemia de uma determinada doença. Então, lembrar sempre que a epidemia é acima dos casos esperados. Bem, se está acima dos casos esperados, o comportamento, de certa forma, muda também. E esse aqui é o ponto que eu queria destacar. Olha, uma epidemia, ele tem dois grandes momentos. Ele tem um momento de progressão, onde eu tenho o maior número de pessoas que são predispostas a ter a infecção, e depois eu tenho um momento de queda de novos casos. Aqui é recomendado por um coeficiente de incidência. Então, quando eu tenho uma fase de regressão, a China, por exemplo, já está passando por essa fase de regressão. No entanto, outros países, como o nosso, estão passando em fase de ascensão de casos. Então, nós não chegamos ainda, em boa parte das regiões brasileiras, por um coeficiente de incidência máximo, o maior número de transmissão. Só a título de curiosidade, se vocês acompanham essas notícias aqui, nas suas regiões, exceto o Centro-Sul, principalmente São Paulo, vamos dizer assim, nas outras regiões do Brasil, esse gráfico ainda está crescendo. Falando especificamente do Brasil, a região de Recife também foi muito afetada, assim como Salvador, tá? Mas chama a atenção que o norte, por exemplo, ele ainda não foi tão afetado, assim como alguns países, algumas regiões do sul. Então, possivelmente irão passar por um aumento de incidência e um coeficiente máximo de transmissão. Mas isso é assunto para um pouco mais à frente. O que eu precisava explicar nesse momento é basicamente o que ocorre e como é a distribuição dessa transmissão. Pois bem, o período de incubação, geralmente da doença, varia de 5 a 5,2 dias em média. Esse é o relato da maioria dos trabalhos, podendo chegar até 14 dias alguns relatos. Bem, uma pessoa ela é capaz de transmitir para 2 a 4 outras pessoas e a taxa de letalidade global, global China, foi de 3,4%, tá? Porque alguns países europeus já estão chegando a taxas bem menores, 0,2%, 0,3%. Por quê? Simplesmente porque a disponibilização de testes foi muito maior para a população. Só que aqui vem o primeiro dado importante, uma vez que até agora eu estou tão somente fazendo uma introdução ainda no assunto. O primeiro dado importante e relevante para quem trabalha com terapia intensiva, para o profissional que atua com terapia intensiva, seja como profissional médico, seja como profissional enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico, ou mesmo um gestor de uma terapia intensiva ou um gestor hospitalar. Na China, quando chegou no pico de incidência, assim como na Itália, ficou muito parecido também, o número de leitos necessários para a UTI, para cada 10 mil habitantes, era algo em torno de 2,4 leitos. Bem, nós chegamos a esse número agora para que nós possamos fazer uma estimativa de leitos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, talvez, na sua cidade, seja importante fazer uma reflexão de quantos leitos são necessários para o número da sua população. Vou dar um exemplo claro aqui de Belém do Pará, ou de uma outra capital que tem algo em torno de 2 milhões de habitantes, Belém é onde eu moro. Mas aqui na região metropolitana de Belém nós temos 1.600.000 habitantes. Se for considerar a região metropolitana, nós chegamos a algo em torno de 2 milhões e 400. Então, se nós fizermos essa conta aqui para 2,4 milhões de habitantes, nós estamos chegando a uma estimativa de aproximadamente 640 leitos de terapia intensiva no pico de incidência. Essa foi a demanda que houve nesses países e é geralmente o preparo que se há de se fazer em cada uma das cidades. Claro que isso varia de acordo com a região, mas pelo menos nós começamos a discutir dentro de um número possível. Então, considerando isso, eu quero falar aqui sobre um período de incubação. Esse aqui foi o primeiro relato que nós tivemos de uma infecção por Covid-19 e de um paciente, que foi o caso índice, digamos assim. Foi um relato. É um relato da infecção do paciente que positivou a sua PCR. E observe que esse paciente 1 aqui, ele não apresentou sintoma. Ele não apresentou nenhum sintoma. E aqui, durante o período de dias dele, nesse relato aqui específico, nós chegamos aqui até a positividade dele do teste de PCR, certo? Do teste PCR, a positividade dele se deu algo em torno de aproximadamente 15 dias, 16 dias, 17 dias
depois do, teoricamente, contato dele. Os outros pacientes que tiveram contato com ele, observa aqui o contato, esse paciente 2 e o paciente 3 teve contato no primeiro dia e também aqui nos demais dias. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os outros 4, 5 e 6 tiveram contato com ele no quarto dia. Esses pacientes começaram a apresentar sintomas depois de determinado tempo, certo? Sendo que esse paciente 5 foi o primeiro a apresentar sintomas no dia 17 de janeiro, podemos dizer assim. E aí, a positivação da PCR, que foi quando foi solicitado, no caso, para ele. Tá? E aí, os outros pacientes também apresentaram o período de sintomatologia aproximadamente depois de quase que 12 dias de contato com esse paciente índice. Esse trabalho, ele merece muitas críticas, porque no modelo real é praticamente impossível você isolar socialmente uma pessoa e contar esse número de dias. Então isso aqui foi feito em base de estimativas, mas eu achei interessante, uma vez que foi selecionado o caso índice, foram selecionados familiares deles para ter uma estimativa, uma ideia de tempo de positividade e de transmissão diante desse período assintomático ou também período de incubação da doença. Bem, vamos começar a falar agora aqui dos pacientes, do perfil desses pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva. Esses dados são importantes para que você possa fazer o planejamento do seu acolhimento e do entendimento desses pacientes que têm eventuais riscos de ir para uma unidade de terapia intensiva comparado aqui, inicialmente, a Wuhan, na China, que foram os primeiros relatos que nós tivemos. Então, falando aqui de 138 pacientes que foram hospitalizados, aqui nós temos 138 pacientes, 36 precisaram de leite de UTI e 102 não. Quais foram as características principais dos pacientes que foram para a UTI? Número 1, eram pacientes mais idosos. Se você for analisar aqui, o valor de hipermenor que 0,05, aqui chegou a 0,01, eram pacientes com uma faixa etária média de 66 anos, comparado aos pacientes que não foram para a UTI, que tinham 51 anos. Analisando as comorbidades relevantes, nós temos aqui hipertensão, comorbidade. Na verdade, comorbidade era um ponto relevante para esse paciente ir para a terapia intensiva, ir para a unidade de terapia intensiva. E eu queria destacar aqui as doenças cardíacas. Não, hipertensão e as doenças cardíacas. Doenças cardíacas aqui entraram síndrome coronariana e insuficiência cardíaca, que entrou aqui nesse grupo, sem uma distinção maior. E também doenças cerebrovasculares. Esses foram os principais grupos. Dos pacientes que tinham sintomas e que foram para a UTI, chama a atenção aqui que a maioria dos pacientes que foram para a UTI, a maioria deles teve uma diferença estatística, a presença de anorexia, dispneia e faringalgia, ou seja, faringite, dor de garganta. Aqui também dor abdominal e, claro, outros sintomas que foi aqui a hospitalização dele e, mais uma vez, o relato da dispneia. Então, por aqui, nós já começamos a ver um perfil inicial de pacientes que irão precisar de leito de terapia intensiva e que possivelmente tenham infecção por essa doença, chamando a atenção para as comorbidades, especificamente os pacientes com doença cardiovascular, dentre elas as doenças cardíacas mesmo e a pressão arterial. Lembrando que hipertensão arterial é uma doença crônica. E geralmente esses pacientes idosos, eles já são hipertensos há pelo menos 20 anos. Então esse tempo talvez possa contribuir para esse paciente ir para uma terapia intensiva. Esse pelo menos são os relatos e as sugestões iniciais do que nós estamos observando. Além disso, será que há algum exame laboratorial que possa fazer uma discriminação de pacientes que estão indo para a terapia intensiva dos que não estão indo para a terapia intensiva? Bem, curiosamente, os pacientes que vão para a terapia intensiva, eles têm não têm grandes assim, alterações laboratoriais, diferente dos pacientes que não vão para a terapia intensiva. Eles têm uma tendência a ter um nível leucométrico menor, tanto de leucócitos quanto de neutrófilos também. Além disso, uma queda de todas as células mesmo. Parece que por incrível que pareça, parece que a queda das células é um fator de proteção. Chama destaque aqui este ponto específico. Os pacientes que vão para a terapia intensiva, eles têm uma tendência a ter um dímero D elevado. Esse aqui é um ponto importante que nós vamos discutir também do paciente crítico com coronavírus.
há uma percepção de que esse paciente ele faz uma hipertensão pulmonar também, com uma disfunção de ventrículo direito. Muito possivelmente isso acontece. Isso pode ser explicado, inclusive, pela síndrome da angústia respiratória que esse paciente tem, a síndrome de desconforto respiratório agudo, que chega nesse paciente e pode fazer essa disfunção e pode ter esse alerta aqui desse dímero D. Então esse aqui é um ponto relevante também. E claro, outros valores também laboratoriais, que são aqui provas de função hepática e alteração de função renal desse paciente, que também parece serem fatores associados de desfecho ou de necessidade de terapia intensiva. Então, de alguma forma, há uma sugestão que esses marcadores podem ser necessários, ou podem estar, necessários não, vamos mudar a palavra, eles estão associados a pacientes que vão para a terapia intensiva. Estou usando aqui a palavra associação para não usar a palavra que são fatores que sejam marcadores, digamos assim, de pacientes ou de necessidade de terapia intensiva. Não quero dizer isso. São fatores associados, não são fatores de risco, digamos assim, são fatores associados, uma vez que a metodologia do trabalho não permite dizer que há um risco desses pacientes ir para a terapia intensiva com esses achados, mas sim que eles têm fatores associados, ou seja, os pacientes que foram para a UTI tinham essas alterações laboratoriais, pelo menos nesses achados iniciais. Tá? Além disso, considerando aqui esses pacientes com pneumonia mesmo por coronavírus, aqui nós começamos a entender um pouco os fatores de risco dessa população que também tiveram a síndrome do desconforto respiratório e mortalidade por coronavírus. Então, observou-se que esses pacientes aqui, esse estudo aqui, essa população, observa essa população aqui desse estudo, que é essa tabela inicial aqui para nós entendermos essa população que nós temos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção logo desses pacientes aqui, que o método dele era paciente que tinha um síndrome de desconforto respiratório e mortalidade desses pacientes, é interessante nós observarmos que esses pacientes, 93% deles tinham febre, 81% deles relataram tosse, só que menos de 50% relataram uma tosse produtiva. Dispneia estava presente em menos da metade dos casos, assim como mialgia. Além disso, um achado radiológico importante, ele é um infiltrado bilateral. Mais uma vez, chama atenção aqui doenças crônicas, em destaque especial para hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Queria destacar também que nessa amostra específica aqui, de 201 pacientes, que também foi na China, a população menor que 65 anos foi de 80%, tá? E também febre não era um sintoma tão comum nesta população. Além disso, as terapias deles, olha só, aqui nós temos os desfechos clínicos, quase metade deles tinham síndrome de desconforto respiratório e um quarto deles precisavam de admissão. Mortalidade aqui nessa amostra foi de 21%. Bem, continuando, eu quero mostrar os achados laboratoriais aqui, continuar com os achados laboratoriais desses pacientes, que entre os que sobreviveram e os que não sobreviveram. Observe aqui que uma tendência de acompanhamento de dias, talvez esse estudo aqui foi bacana, porque ele começou a mostrar para a gente como é a tendência desses pacientes que sobreviveram e dos que não sobreviveram. Os pacientes que tiveram a tendência a sobreviver, eles mantêm uma faixa leucométrica, digamos assim, uma faixa de células brancas, dentro do limite de normalidade. Diferente um pouco dos pacientes que não sobreviveram. Eu quero chamar a atenção em destaque especial para este ponto. Porque aqui eu chamo a atenção para um aumento leucométrico que começa a ocorrer por volta do 11º dia. E um pico de aumento leucométrico aqui por volta do 13º e 15º dia. Bem, esses pacientes que são pacientes com Covid, esse é um relato que eu queria destacar aqui, são pacientes que aparentemente não, já há uma confirmação de que eles passam longo tempo em ventilação mecânica. Eles passam por uma experiência prolongada de ventilação mecânica. Desta forma, por passarem por um tempo prolongado de ventilação mecânica, esses pacientes estão expostos a eventos assistenciais dentro da unidade de terapia intensiva, que quem trabalha com terapia intensiva de maneira rotineira já sabe quais são. Dentre os principais deles, as infecções relacionadas à assistência. Então, não é incomum nós observarmos aqui essa associação. Não há essa descrição nos métodos do trabalho, principalmente a ocorrência de eventos assistenciais nesse paciente, uma vez que há sempre a associação da morte ou da infecção
pelo coronavírus, o que eu acho até coerente. No entanto, há uma forte suspeita, pelo menos é uma percepção minha, que esses pacientes podem sim sofrer uma superinfecção bacteriana por uma pneumonia associada à ventilação mecânica, por uma traqueobronquite associada à ventilação mecânica, que podem ocorrer com esses pacientes, principalmente da forma como se montou as UTIs. Uma vez que as UTIs elas foram feitas, claro, obedecendo uma situação de pandemia, uma urgência de montagem de leitos, uma necessidade maior de leitos. Então, dessa forma, não há uma observação de como foram as boas práticas de segurança a serem realizadas por esses pacientes. Então, esse é um destaque que eu queria fazer aqui do dedímero, das células brancas, e também aqui do dedímero, que há uma tendência a crescer, demonstrando que há uma tendência de piora. Observa que o dedímero, ele cresce aqui de maneira progressiva também com a piora da função renal. E, mais uma vez, eu quero destacar, essa piora ocorre por volta do 13º dia de internação, o que caracteriza, ou pelo menos me dá um entendimento de que, se eu tenho aumento de células brancas e eu tenho aumento de uma disfunção orgânica, eu tenho um quadro de sepse, uma vez que sepse é uma resposta inadequada do organismo frente a uma infecção caracterizada por uma elevação maior ou igual a 2 no sofá basal do paciente. Então, possivelmente, esses pacientes aqui, eles estão experimentando, eles estão passando por um quadro infeccioso e muito mais grave, um quadro de sepse, numa internação prolongada, que possivelmente seja o motivo de óbito. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que é o que eu vou insistir muito nesse paciente crítico, é que as ações de boas práticas e segurança para esse paciente são fundamentais, principalmente para os pacientes que estão em suporte ventilatório, que é o grande grupo desses pacientes, e principalmente a partir do 7º dia de internação. Observa que eu estou fazendo um segmento aqui, talvez a gente não faça uma ideia de tempo de dias, mas eu estou falando de um segmento aqui que ocorreu, em boa parte deles, até o 19º dia de internação. São 20 dias de UTI, é quase um mês. E a UTI que não para, é um leito que não roda, é um paciente a mais que fica. Então, é um paciente crônico e deve se comportar e ser analisado como tal. Continuando aqui, essa análise que nós observamos, ainda falando sobre esses pacientes com risco de mortalidade, nesse estudo aqui, não houve uma grande diferenciação de número de pacientes pelos valores de referência, pelo menos por valores laboratoriais. Nessa análise estatística aqui, pelo menos não há uma percepção inicial de que um exame A ou B começou a mostrar uma alteração. Então, essa é uma área que ainda está em crescimento para esses fatores de risco. No entanto, mais uma vez eu quero destacar que os pacientes, comparando todos os pacientes aqui, mas especificamente os pacientes que tenham síndrome de desconforto respiratório adulto, mortalidade, um fator geralmente associado era a idade. Pacientes idosos, pacientes aqui no caso, na média desse estudo, de 68 anos, era um fator importante para a mortalidade. Quero destacar também que para os pacientes que fazem ARDS, há pelo menos uma percepção, posso dizer que não seja estatisticamente significante, mas há uma percepção aqui de que a tendência ou a ocorrência de febre alta para esses pacientes durante a abertura do quadro parece ser um fator de proteção. Estou falando parece, há uma tendência estatística, eu acho que é muito forte falar isso no início, mas parece que o estado de febre, há uma demonstração de que é um fator de proteção também, tá? Nesse subgrupo de pacientes. E claro, como eu disse agora há pouco, comorbidade e hipertensão chama a atenção aqui também neste caso, tá bom? Então, diante disso, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho os valores laboratoriais desses pacientes. O que eu quero mostrar aqui? Essas alterações laboratoriais, desses fatores de risco para o paciente que vai morrer, continuando aqui com alterações laboratoriais, voltando aqui a esses dados iniciais, os pacientes que morreram e os pacientes que não morreram, principalmente os pacientes com ARDS, aqui essa coluna, eu quero chamar a atenção aqui dos níveis de bilirrubina, que é uma disfunção orgânica, tá? De ureia, que é uma disfunção orgânica, ou seja, uma segunda disfunção orgânica, certo? DHL, que também chama atenção aqui como marcador, e alterações de coagulação. Ou seja, pessoal, parece que é meio que o óbvio. Os pacientes que estão tendo eventos óbitos são os pacientes que estão se somando disfunções orgânicas nesse grupo, nessa população. O que, pelo menos, nós conseguimos analisar pela análise estatística que se observa dos principais estudos aqui. Falando de imagem radiológica, chama atenção aqui essa imagem,
que é uma imagem de padrão acinar ou padrão de vidro fosco, só que sempre bilateral. Esse aqui é um ponto que eu queria destacar, que é um ponto de destaque mesmo, que talvez faça relevância, que esses perfis de pacientes aqui, esses pacientes que fazem essas alterações, eles têm essa alteração em vidro fosco, bilateralmente, ou padrão acinar bilateral, mas sempre ele tem alteração. O achado é de uma pneumonia viral. Essa pneumonia viral é talvez o achado mais relevante, e é isso que vai levar esse paciente para a unidade de cuidados intensivos por insuficiência respiratória, ou seja, o paciente vai para uma UTI por causa de uma insuficiência respiratória ou associada a uma síndrome do desconforto respiratório do adulto. Esse é o destaque principal aqui. O diagnóstico desse paciente, ele ocorre de 3 formas. Só que agora, no momento, no Brasil, eu estou falando aqui no dia 1º de abril de 2020, pode ser que você veja essa aula em outro momento. Nós temos disponível somente o método por PCR. A pesquisa de antígeno e a pesquisa de anticorpo, elas ainda não estão disponíveis na maioria dos centros. O que eu quero destacar aqui, neste momento, talvez seja esse gráfico. Esse gráfico aqui é o mais relevante para eu entender como utilizar os testes sorológicos diante das alterações clínicas do meu paciente. Aqui eu tenho no eixo no eixo horizontal, eu tenho o momento que esse paciente se infectou e eu tenho o tempo de delay aqui entre a infecção e o início dos sintomas. Observe que aqui, virtualmente, o início dos sintomas se marcou aqui por volta do 5º dia, mais ou menos. Por esse gráfico aqui, o que se observa? Que o PCR, virtualmente, ele pode ser feito, ele pode ser detectável no início dos sintomas. Não é muito comum. O ideal do método, o pico de incidência dele é após o 3º dia do sintoma e vai até o 7º dia da sintomatologia do paciente. Mas esse método aqui é o método hoje mais utilizado. Ele está demorando algo em torno de 5 dias para ser disponibilizado o seu resultado. No entanto, outros testes aqui, o principal deles aqui vem os outros testes para avaliar, como, por exemplo, o teste de antígeno, que vai ser feito. Observa que ele tem um tempo maior, a partir do início dos sintomas, que aqui, olha só, bem no início dos sintomas eu já consigo detectar o antígeno do meu paciente, tá? E também chamo destaque aqui, ó, o teste rápido, que talvez esse teste aqui vai mudar o jogo do Covid para nós. Esse teste aqui, só por curiosidade, ele tem um resultado em 30 minutos. Então, é um teste rápido onde você vai se detectar o anticorpo. Qual é a limitação dele? Eu preciso já ter alguns dias do início dos sintomas para coletar. Se faz necessário. No entanto, é uma coleta que eu vou ter virtualmente uma positividade por todo esse tempo de internação. Então, por isso que é tão importante, se eu conseguir respeitar esse tempo de início de sintomas para não pegar uma janela de conversão imunológica, eu acho que é um teste de grande relevância aqui, que eu possa fazer tanto o IgG quanto o IgM para esse paciente e posso controlar até os dias de infecção dele. Aqui vem um destaque importante que eu queria falar. Com relação ao tempo ao controle eu fiz uma documentação de paciente e agora eu vou dar alta para esse paciente com um paciente hospitalizado. Hoje, a recomendação, inclusive de coleta de testes, é tão somente para os pacientes que estão internados ou que vão ser internados. Os hospitais que conseguem fazer com seus laboratórios de apoio estão conseguindo, para a população em geral, digamos assim, que estejam com sintomas sem critério de internação, estão fazendo, mas confesso que com grande dificuldade. No entanto, para a população que está internada, é obrigatório fazer a solicitação do teste. Ao fazer a solicitação do teste, ao fazer essa solicitação desse teste aqui, e der um diagnóstico, esse diagnóstico for confirmado, se faz necessário um segmento desse paciente e principalmente uma nova coleta antes da alta, que pode ser feita de 2 formas. Ou 2 coletas de PCR, ou uma coleta de PCR e um teste rápido. Claro que quando este último estiver disponível, tá bom? Então esse aqui é um segmento de alta, ou seja, esse paciente, via de regra, vou mostrar o próximo gráfico para vocês, ele sai com orientação de segmento pós-alta, de isolamento pós-alta para acompanhamento. Bem, e o tratamento desse paciente? Como é que faz o tratamento desse paciente? De que forma deve ser feito o tratamento desse paciente? Qual é o local? Quais são as medicações? Como é que eu faço a minha proteção individual? Como é que eu faço a proteção da comunidade para controle de pandemia? São muitas perguntas que surgem e eu reconheço que nós, profissionais de saúde, temos uma pressão social para que nós
darmos uma resposta para a população. Só que, literalmente, o conhecimento, talvez nessa pandemia, o número de artigos e publicações feitos e o cuidado que se deve ter em cada uma dessas interpretações de publicações é muito rigoroso. Isso aqui talvez seja um ponto principal que nós vamos ver agora nesse tratamento, nessa análise desses artigos de tratamento aqui, que nós vamos entender essa lógica. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é o local de tratamento. Tá? Onde é que eu trato o meu paciente? Como eu devo tratar o meu paciente? Então, aqui, teoricamente, eu tenho... o melhor exemplo que eu tenho aqui é um exemplo dos italianos. Por quê? Porque eles passaram por uma crise muito grande. Então, pela ausência de leitos de terapia intensiva e pela ausência de leitos hospitalares, eles tiveram que fazer adequações de unidade de terapia intensiva. Essa pode ser uma realidade de alguns centros no Brasil, principalmente dependendo da força que chegue a infecção no local. Uma vez que, pessoal, eu lembro que essa infecção local ela vai chegar somada, principalmente para o centro-sul, com o surto das viroses regionais, H1N1 que circula, ou na região norte, nós podemos até dizer que já passamos um pouco desse surto de viroses regionais, mas que se confunde com outras doenças e vai competir leitos com outros casos cirúrgicos, casos de politrauma, casos de infarto, enfim, a pressão por leitos será muito grande. Então, diante disso, o que chama a atenção aqui nesse ponto? Você deve levar em consideração, na sua avaliação, para onde encaminhar esse paciente, pelo menos 4 pontos principais. E aqui tem a idade, que nós já entendemos aqui, o contagem de células, que também entra, mas nós vimos que, inclusive, alguns estudos demonstram ou sugerem que a linfocitose é um fator, inclusive, de proteção para ir para a terapia intensiva, a necessidade de oxigênio e a alteração radiográfica. Bem, então eu tenho pacientes aqui que são de alto risco. Ele tem critério de internação. E lembrando, o critério de internação, geralmente, ele vai ser por 2 causas principais. Número 1, ou é um paciente que está com desconforto respiratório, ou número 2, é um paciente que teve uma descompensação de doença de base. É um paciente, por exemplo, renal crônico, que teve uma piora da função renal. É um paciente cirrótico, que teve uma piora da função hepática. É um paciente que tem uma síndrome demencial, que teve um rebaixamento do nível de consciência. Ou é um paciente de DPOC, que já entrou e somou os 2 critérios. Ele teve um novo quadro de desconforto respiratório e internou. Então, se eu tenho aqui o primeiro critério, o primeiro ponto a interpretar aqui, fazendo essa avaliação aqui, eu vou fazer uma avaliação de alto risco ou baixo risco. E, sinceramente falando, como a gente sabe que, dependendo da regionalidade onde você esteja, a tomografia de tórax e, às vezes, até exames laboratoriais são difíceis, eu tenho 3 variáveis clínicas que eu posso levar em consideração aqui. Primeiro é a presença de frequência respiratória, ou nível de saturação, ou frequência cardíaca. Se eu tiver uma dessas variáveis, pelo menos uma delas, aqui, para necessidade de alteradas, esse paciente deve ser manejado na unidade de terapia intensiva. Mas, no entanto, eu vou subdividir já esse paciente aqui em alto risco e baixo risco. O que foi que, só para você entender aqui, que talvez possa estar um pouco difícil para você entender essa lógica, porque você pode viver numa realidade onde você tenha leito de UTI e leito de unidade de internação, ou seja, 2 níveis assistenciais. O que eu estou dizendo aqui é que neste hospital aqui, que foi proposto, esse é um hospital italiano, na verdade toda a Itália, uma região da Itália que foi a mais afetada, ela propôs essa ação. O que foi que eles fizeram aqui? Eles dividiram em basicamente 3 níveis assistenciais. Eu tenho pacientes de alto risco, e o que são os pacientes de alto risco? São os pacientes que tenham alguma dessas alterações aqui e que tinham critério de internação, mas que não preenchiam ainda critérios de internação em terapia intensiva. Ele não estava internado numa unidade de terapia intensiva, ele não tinha uma frequência respiratória maior que 30, ele não tinha uma saturação menor que 93, ou não tinha uma frequência cardíaca maior que 120. Esses 3 pacientes eram critérios de ir para uma unidade de terapia intensiva. No entanto, eu tinha pacientes de alto risco que precisavam de uma monitorização contínua, que não tinha esses critérios. Então, ele ia para uma unidade hospitalar, onde eles faziam uma monitorização contínua nesse paciente. E detalhe, não era considerado um leito de UTI. Havia um dimensionamento diferente de equipe. Era uma monitorização, um alto risco com uma monitorização contínua pela equipe de enfermagem. Por outro lado, eu tinha um grupo de pacientes que eram considerados de baixo risco. O que era que eles faziam? Eles faziam um screening pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos 2 vezes ao dia era avaliado por uma equipe assistencial médica, além, claro, das rotinas de enfermagem, de avaliação. Então, aqui eles criaram 3 níveis assistenciais para poder dar assistência a esse paciente. Esse é um ponto de reflexão importante na ausência de leitos de terapia intensiva.
Não estou dizendo que vai ser o caso de alguns hospitais, mas pode ser que alguns sejam. Então, aqui fica uma sugestão de organização de fluxo assistencial para pacientes de baixo risco, para pacientes de alto risco e para pacientes críticos. Então, fazendo essa subdivisão aqui, essa organização assistencial, eu posso garantir que a unidade de terapia intensiva não fique com pacientes, entre aspas, menos graves, digamos assim, mas eu posso fazer uma organização assistencial para receber esses pacientes. Lembrando que a sugestão deles era 3 variáveis que eles consideravam para sinais de perigo, que era idade, linfocitose, oxigênio e CT de tórax. É bacana, assim, não quero dizer que é bacana, mas entre aspas, nós estamos atrasados alguns dias, algumas semanas em relação ao pico de incidência, conforme nós discutimos anteriormente. Então, de posse com essas publicações que estão sendo feitas, nós podemos individualizar os critérios para uma organização assistencial mais otimizada diante da gravidade da ausência de leitos que nós estamos vivendo. Bem, na unidade de cuidados críticos, é bacana entender aqui como era feito o manejo deles, porque eles faziam basicamente 3 pontos principais, 3 pilares que eu tinha para esse paciente. Número 1 era a oferta de oxigênio para esse paciente, que, claro, essa oferta de oxigênio ela era otimizada e, claro, avaliada também a necessidade de suporte ventilatório, a restrição de fluidos para ressuscitação. Lembrem que a piora da função renal era um dos marcadores também, mas essa restrição de fluidos. E aqui, um detalhe importante, que na verdade eles citaram aqui, mas que nós vamos citar um pouco mais para frente, só que até então, o que nós fazíamos muito era nos pacientes que tinham suporte ventilatório. Eles fizeram aqui em pacientes que não estejam em suporte ventilatório invasivo. Então, paciente que não estava em suporte ventilatório invasivo, eles colocaram esse paciente numa posição de prona também. E claro, se esse paciente for necessário um suporte invasivo, eles faziam as ações de boas práticas para a prona, conforme nós vamos discutir logo mais. Mas o que chamou a atenção aqui nesse primeiro ponto, na unidade crítica, que eu queria destacar aqui é a restrição de fluidos e algo que você talvez seja um grande paradigma para vocês, que é pronar esse paciente, para evitar, principalmente os pacientes que tinham colapso de alvéolo, ou seja, tinha aquela imagem de pneumonia bibasal em vidro fosco ou consolidação mesmo em bases. Então, diante disso, fica aqui uma reflexão e de uma orientação, de uma organização da equipe assistencial para que esse paciente seja pronado também, mesmo fora do suporte ventilatório. Então, fica aqui essa reflexão, tá? Vamos falar aqui, talvez, de medicações, tá? Medicações, e aí? O que é que vai acontecer? Como é que vai funcionar as medicações? Vale a pena as medicações? Não vai. Bem, a primeira delas aqui, que talvez seja o grande questionamento, e aí, corticoide, usa ou não usa? Como eu disse, nós não temos ainda bons trabalhos sobre uso ou não uso de medicação. Todos os trabalhos agora, eles têm limitações metodológicas, os ensaios clínicos estão em andamento. Nós mesmos vamos participar de um ensaio clínico para o uso de cloroquina e azitromicina em pacientes que que tenham critérios de utilizar essa medicação, junto com o BRICNET e alguns colegas de terapia intensiva. Então, fica aqui uma reflexão que eu tenho limitações metodológicas da realização desses estudos. Vou dar só um exemplo para vocês do que é limitação metodológica. Por muito tempo, há não muito tempo atrás, digamos assim, aproximadamente 20 anos atrás, se usava, se você for pegar um livro de cardiologia mais antigo, lidocaína no infarto. E por que se utilizava lidocaína? Porque estudos do final da década de 80, início da década de 90, que eram estudos de caso-controle, mostravam que os pacientes que utilizavam lidocaína, eles morriam menos. Mas eram estudos de caso-controle, ou seja, eu pegava os sobreviventes, pegava os mortos e batia as medicações que os pacientes tinham utilizado. E via nessas medicações que uma das medicações que eles utilizavam era lidocaína. Então, quando eu usava lá a lidocaína, esse paciente, teoricamente, a conclusão do estudo, lidocaína previne morte no infarto. Óbvio, a limitação está correta, está adequada, e uma vez que ela chega a uma conclusão. No entanto, essa conclusão ela é metodologicamente correta,
No entanto, na medicina baseada em evidência, eu tenho outros estudos que devem ser feitos para corroborar ou para confirmar essa tese. E aí vieram os ensaios clínicos e mostraram, na verdade, que quem usava lidocaína morria mais. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um estudo padrão, estudo caso-controle. Eu estou mostrando aqui estudos de sobrevida, mas dos pacientes que, número 1, pacientes que usaram metilprednisolona e pacientes que não utilizaram metilprednisolona. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma tendência de que os pacientes que utilizaram metilprednisolona sobrevivem mais, tá? Tem uma menor mortalidade. Então, diante disso, é um padrão que nós devemos considerar, talvez sim, para um conhecimento que está em crescimento. Hoje a conclusão é corticoide não mata no paciente que faz SARA ou síndrome de desconforto respiratório do adulto por coronavírus. Essa é uma tese que precisa ser questionada ainda, de posse da literatura. Será que vai ser confirmado isso? Ainda sobre os pontos principais lá do que nós dissemos, das características dos 138 pacientes que foram hospitalizados em Wuhan, e tem outros estudos, o que caracterizava esses pacientes aqui? Esse aqui é um ponto bem importante para a gente ver as principais complicações do tratamento desse paciente aqui. Bem, observem que choque era muito comum. Injúria cardíaca aguda, ou seja, disfunção cardiovascular, é muito comum. Esse aqui é um ponto interessante. O choque pelo coronavírus, o choque aparentemente dessa infecção, quando eles eram monitorados, não era um padrão de choque distributivo, como é um padrão clássico da sepse. Ele era um padrão de choque cardiogênico, por disfunção miocárdica. Além disso, arritmias aqui, nos pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva, eram muito comuns. Arritmias dessas, desde das benignas às malignas. Guarda esse relato importante aqui que eu estou dizendo. Arritmias é comum. Por quê? Porque nós vamos falar depois de uma medicação que está sendo muito publicada pela mídia, que é a hidroxicloroquina e a cloroquina, cuja principal complicação dela são arritmias. Então, nós vamos, inclusive, ver esse estudo aqui. Então, o padrão de ARDS aqui, que é o padrão de síndrome de desconforto respiratório do agudo, muito comum também. E aqui entra, olha, glicocorticoide terapia. Os pacientes que foram para a UTI utilizaram bastante também esses pacientes. Quero destacar aqui uma prática que não é recomendada, mas que foi feita também. A utilização de ventilação não invasiva. A utilização de ventilação mecânica não invasiva talvez não seja a melhor prática para ser feita. Não seja a melhor prática para ser feita para estes pacientes aqui. Por quê? Essa medicação, ela expõe essa prática, ela expõe o paciente, ela expõe principalmente o profissional e pode retardar um suporte ventilatório. Então, a recomendação aqui, diante de uma injúria respiratória aguda e diante de uma necessidade de uma suplementação maior de oxigênio, coloque o paciente em suporte ventilatório, tá? Então, aqui, falando aqui especificamente de medicações, hidroxicloroquina e com azitromicina, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo, certo? Que foi citado por um grupo francês, tá? Que relatou aqui uma boa prática de hidroxicloroquina e azitromicina. Este estudo aqui, eu posso falar para vocês que ele rodou todas as redes sociais, ele rodou grupos de WhatsApp, grupos da minha família estavam mandando esse estudo aqui, e sinceramente fica até uma reflexão se pode ser considerado um estudo ou não, porque o estudo mesmo, a publicação dele estava estudo, entre aspas, de pré-print, ainda não tinha sido nem passado pelos editores da revista ou demonstrando um aceite em revista. O fato é que as medicações que eram utilizadas eram hidroxicloroquina 200mg 3 vezes ao dia e hidroxicloroquina 200mg 3 vezes ao dia associada à azitromicina. 500mg no dia 1 e 250mg nos demais dias por 4 dias. Bem, vamos falar aqui da tabela. Aqui nós vamos mostrar inicialmente o grupo, olha só o número de pacientes aqui. Eu estou falando aqui de 36 pacientes. Esse é o número, tá? 36 pacientes dessa publicação. Desses 36 pacientes, eu estou falando aqui dos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina, tá? Os pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina, a média de idade deles foi 51 anos, comparado com o controle de 37 anos. Aqui eu tenho a avaliação dos pacientes e os tempos dos sintomas. Observa que os sintomas, relativamente o tempo foi curto, inclusive sem significância estatística, assim como também as variações de características. Bem, vamos agora mostrar os pacientes que foram controlados após 3 dias de inclusão. Sim, detalhe, pessoal, qual era o objetivo desse estudo?
O objetivo desse estudo era avaliar a negativação do vírus no swab de faringe. Esse era o objetivo desse estudo aqui a ser feito. Então, o primeiro ponto a ser avaliado aqui é, número 1, os pacientes controle, os pacientes que utilizaram só hidroxicloroquina e os pacientes que utilizaram a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. Detalhe, eu não posso considerar isso um ensaio clínico e muito menos um estudo randomizado. Esses pacientes aqui, eles foram feitos, foram tratados, mas não foram cegos, tá? Então, o que eu posso mostrar aqui para você é o seguinte, é que após o 6º dia, dos 6 pacientes, eu estou falando aqui, pessoal, de 6 pacientes, os 6 pacientes com hidroxicloroquina e azitromicina combinada, menos eles tiveram negativação do vírus na faringe. Dos pacientes que usaram somente hidroxicloroquina, 57% teve, e do paciente do grupo controle, 12% teve. O estudo, a publicação foi essa, a publicação original, acompanhando o dia a dia. Aqui mostrar um gráfico sobre a porcentagem dos pacientes, a negativação deles, observa aqui comparando o grupo controle e o grupo de hidroxicloroquina, a negativação aqui, tá? Dos pacientes. Um outro gráfico aqui mostrando o grupo controle, a hidroxicloroquina somente e a hidroxicloroquina associada à azitromicina. Bem, esse é o estudo. É por causa disso que teve toda essa publicação, essa situação sobre utilizar ou não utilizar a hidroxicloroquina e, sinceramente falando, vocês devem ter acompanhado que aproximadamente há 12 dias atrás teve uma corrida para as farmácias em busca dessa medicação de uso de hidroxicloroquina. Eu quero lembrá-los que a hidroxicloroquina é uma medicação muito boa, utilizada já há algum tempo como antimalárico, principalmente por nós que trabalhamos com medicina tropical, tá? E também pela reumatologia, como uma medicação anti-inflamatória. A dose dos pacientes que usam, geralmente para lúpus, é em torno de 400 a 600 miligramas. E os primeiros efeitos anti-inflamatórios começam a surgir com algo em torno de 60 a 90 dias. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu queria destacar, tá? O segundo ponto de destaque que fica aqui, diante dessa situação aqui da hidroxicloroquina e da azitromicina, que parece que o efeito dela aqui foi muito rápido. E, no entanto, a população, eu volto a destacar, era uma população muito jovem que utilizou. Não era a população que vai ter ARDS, ou que vai ter síndrome de conforto respiratório do adulto. Muito possivelmente não vai ser essa população que vai se beneficiar. E lembrem-se que, na descrição dos pacientes que eu relatei aqui, a arritmia é algo frequente nos pacientes da UTI. E uma das complicações mais graves que eu tenho da cloroquina e da hidroxicloroquina, principalmente no paciente crítico, óbvio, crítico e idoso, que são esses dois fatores associados, são arritmias principalmente por QT longo, o alargamento de QT e torsade de ponte, que é um tipo de arritmia que pode ocorrer. Então, sinceramente falando, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, orientação, não utilizar. Do ponto de vista de falar medicina de guerra, medicina de pandemia, aí cada um tem o seu livre arbítrio e a sua consciência para utilizar ou não essa medicação sobre essas restrições, tá? Um outro tratamento específico, que foi uma citação do FDA essa semana, foi o tratamento de pacientes com plasma. Esse plasma era proveniente de pessoas que foram curadas por coronavírus. Então, aqui eu tenho um relato de caso, 5 pacientes que foram tratados, aqui está a descrição dos pacientes, tá? Das idades dos pacientes, aqui uma variação de idade, o peso deles, umas caracterizações gerais desse paciente, todos eles com metilprednisolona, e quero mostrar também aqui que eu tenho uma outra associação de antiviral, dentre eles o lopinavir e ritonavir, que é outro medicamento que está também em estudo, tá? E também tem um grande trial da OMS em andamento de lopinavir e ritonavir para avaliar o benefício para esse paciente, certo? Então, dentre esse grupo de pacientes aqui, olha, que está usando interferon alfa, outro antirretroviral, enfim, eu fui associado aqui aos pacientes que usaram plasma. Então, aqui eu tenho o controle de dias após a transfusão. O que é que eu observo aqui? Principalmente essa característica aqui, olha, o SOFA, que é uma score de disfunção orgânica. Lembrando que o SOFA avaliam 6 órgãos. Primeiro, o nível de consciência. Segundo, o cardiovascular, pressão arterial média. Terceiro, relação PO2-FO2, que também é avaliado, tá? Relação PO2-FO2. Quarto, função renal creatinina. Quinto, bilirrubina. E o sexto, o nível de plaquetas no paciente. Observem que a tendência de todos os pacientes aqui foi uma aparente melhora global
nos dias após a transfusão, tá? Quero chamar a atenção aqui somente que, para os pacientes também que tiveram pior da relação, olha só, o paciente mais grave aqui, ele teve os 5 pacientes tiveram uma progressiva melhora da relação PO2 e FiO2, chegando ao 12º dia, praticamente todos eles com uma relação próxima a 300 ou acima de 300 já algum deles, tá? Aqui, o único destaque que chama a atenção aqui é que um paciente apresentou febre, mas era um paciente que já estava aparentemente com febre, mas praticamente todos eles estavam com alterações febris quando iniciaram a transfusão também, tá? Então, essa aqui é um tratamento que também foi liberado pelo FDA como uma situação emergencial que já pode ser feito e que já está sendo feito também. Aqui eu trouxe apenas um relato de caso, de uma possibilidade do que está acontecendo, tá bom? Bem, esse trial aqui é o trial lopinavir e ritonavir em adultos hospitalizados com Covid-19 grave, tá? Esse trial aqui, esse aqui são as características dos pacientes, tá? São pacientes relativamente graves, tá? Chama atenção aqui os dias que eles usaram corticoide e glicocorticoide, mas são pacientes graves mesmo, a gente pode ver pelos próprios scores de gravidade desses pacientes, tá? E aqui chama a atenção que foi um trial que não mostrou melhora comparado ao controle sobre a ocorrência de redução de carga viral dos pacientes que estavam em suporte ventilatório. Chama a atenção de vocês aqui, que aqui, pessoal, a visualização, esse ponto aqui é um ponto de saúde pública interessante, tá? A negativação aqui do vírus, o não reconhecimento do vírus em pacientes críticos se deu por volta do 21º dia de internação. Então, esse paciente ele fica em isolamento dentro da unidade por um longo período. E é obrigatório a solicitação de exames confirmatórios para que eu tire esse paciente do isolamento, tá? Então, esse aqui é um destaque que eu queria fazer, porque a gente está falando em quarentena, 14 dias, mas no paciente crítico, que vai ter um acesso à via aérea, esse paciente fica um tempo maior com necessidade de isolamento para a proteção da equipe. Bem, o suporte ventilatório, pessoal, ele se divide em duas formas. A primeira forma dele é o tratamento da hipoxemia, e o suporte ventilatório ele começa pelo acesso à via aérea. Esse acesso à via aérea ele deve ser criterioso, rápido, realizado pelo profissional de maior experiência da equipe, se disponível. O que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, não é o momento de ficar treinando intubação nesse paciente. Não é o momento de ficar treinando se eu vou intubar ou não. Tem que entrar com decisão para intubar. E por isso é tão importante esse acesso à via aérea ser realizado por um profissional experiente, mas não só isso. Ele ser realizado com as medicações adequadas em sequência. Aqui chama atenção aqui, queria destacar aqui, 2 modelos que nós sugeridos, que inclusive eu discuti com a minha equipe, sobre como fazer o acesso à via aérea com dois grupos de medicações, um com uma pré-medicação, uma sedação e um bloqueador neuromuscular, sempre nessa sequência. Então, até para evitar dúvidas, a gente já colocou as doses, colocamos a sedação, aqui a dose, e lembrar que midazolam e propofol não são indicados para esse paciente, justamente pela disfunção cardiovascular, e são medicações cardiodepressoras. Então, fica aqui a sugestão de ser uma ketamina ou um etomidato para que se faça a sedação desse paciente associado a um bloqueador neuromuscular e uma pré-medicação, que é um analgésico mais forte. Então, diante disso, pessoal, fazer um analgésico mais forte com pré-medicação, não ventilar esse paciente, colocar um oxigênio, um cateter de oxigênio dele e chegar decidido a acessar essa via aérea. Quanto menos gente manipular, menos gente acessar essa via aérea, é mais seguro para a equipe e, claro, após a checagem, eu já conecto no ventilador, na ventilação mecânica, esse paciente com filtro, todo o preparo necessário, que inclusive nós temos alguns vídeos nas nossas redes sociais que a gente colocou para disponibilizar, e você vê como é que se faz o preparo dessa medicação, como é que se faz o preparo para esse momento tão crítico e tão delicado de suporte ventilatório a esse paciente, tá? Bem, mas aqui, pessoal, talvez chegue o ponto áureo da nossa discussão aqui. E talvez vai ser o ponto de maior destaque que eu queria relatar. O que eu tenho aqui é que esse paciente, conforme nós discutimos, vai ser um grupo de pacientes que nós vamos estar em suporte ventilatório. O suporte ventilatório vai ser obrigatório para esse paciente.
Como vai ser um suporte ventilatório obrigatório, principalmente para pacientes críticos por situação de síndrome de desconforto respiratório do adulto, é um paciente que vai ter uma baixa complacência pulmonar. Aqui ao lado, eu tenho um gráfico de esterese pulmonar. O gráfico de esterese pulmonar, ele mostra aqui, é um gráfico literalmente, onde eu tenho volume e pressão. O que é um paciente com baixa complacência pulmonar? É um paciente que eu faço altas pressões, que é o eixo horizontal, tendo baixos volumes. Então, é uma curva de esterese pulmonar deitada. Eu chamo destaque para isso, porque esse paciente aqui é um paciente que é um desafio de ventilar. Me assusto quando eu vejo, claro, que a primeira ação que os governadores devem fazer é a aquisição de máquinas para que nós possamos ventilar esses pacientes. Mas a pergunta que fica é quem vai manusear essas máquinas, porque é um paciente que é um dos pacientes mais difíceis de manusear ventilação mecânica. E, literalmente, eu tenho que ter muitos cuidados aqui na hora de ventilar esse paciente. O primeiro deles é entender que é um paciente com uma baixa complacência pulmonar. E neste paciente, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é uma pressão de distensão pequena. Uma pressão de distensão, ou seja, uma drive press de até 15 de delta. Ou seja, a pressão de platô menos a pressão de PIP não pode ultrapassar 15. Além disso, a PIP ela deve ser manuseada com uma estratégia de, eventualmente, pode-se fazer uma PIP table, que é uma relação pela FO2 que eu estou ofertando, o valor da PIP que eu vou aumentando, mas, a princípio, não há nenhum estudo óbvio para essa população sobre recrutamento ou benefício do recrutamento alveolar. Mas a ventilação de prona, ela deve ser considerada. Vou botar isso aqui, só para vocês mostrar isso aqui de uma maneira mais delicada. Aqui eu tenho um exemplo de um paciente que está inspirando e um paciente que está expirando. E abaixo eu tenho uma figura, um corte tomográfico, e do lado dele eu tenho um corte histológico de um paciente que está com um pulmão de síndrome de desconforto respiratório do adulto, que vai ser o perfil dos pacientes que estão com Covid. O que eu tenho é, na parte superior do tórax do meu paciente, um alvéolo hiperdistendido. E na parte inferior, um alvéolo colapsado. É por isso que ele tem uma complacência baixa, porque a parte que está distendida, ela não tem mais o que distender. E a parte que está colapsada, não abre. E fica uma região de permeio. Essa região de permeio, ela faz uma abertura e fechamento de alvéolo. E isso causa um estresse inflamatório para esse paciente. Por isso que é tão importante as estratégias de recrutamento alveolar, e por isso que a ventilação prona é considerada uma estratégia de ventilação de recrutamento alveolar. Uma vez que eu ventilo essas porções posteriores do pulmão. E detalhe, é uma porção grande de pulmão que eu tenho posteriormente. Então, chamando um destaque aqui, eu quero só destacar e lembrá-los que não é de hoje na literatura que nós já mostramos, já é demonstrado que ventilação de proteção com volume corrente baixo, volume corrente de acordo com o peso predito baixo, é o ideal para pacientes com SARA. Aqui, um estudo de um colega brasileiro, o Dr. Amato, e o ARDSNET, que foi a estratégia de ARDSNET mesmo, a estratégia protetora de ARDSNET. Então, observa que pacientes que fizeram ventilação de proteção com volume corrente entre 6 ml por quilo de peso predito, com um controle que fez uma ventilação mecânica com 11 ou 12 de volume corrente peso predito, mostraram uma redução significativa da mortalidade. Então, isso aqui é algo importante de se falar, de se relatar, sobre essa medicação, sobre essa estrutura de recrutamento alveolar. E principalmente uma estratégia de ventilação mecânica. O que eu quero dizer, pessoal, é que se você não ventilar adequadamente o seu paciente, você vai estar piorando o prognóstico dele. Que a ventilação de proteção é, sim, cura. Ela reduz mortalidade. Esse é o ponto que eu queria destacar aqui. Porque se eu pegar e ventilar mal esse paciente, eu vou ter um pior desfecho e uma pior mortalidade. Lembro que é um paciente que irá experimentar um longo tempo de ventilação mecânica. Nós estamos falando aqui, em média, de algo em torno de 14 dias de ventilação mecânica. Então, imagina o desafio que eu tenho e a dinâmica que eu tenho no cuidado desse paciente crítico. E chamo o destaque aqui especificamente para a prona. A posição prona, esse aqui é um protocolo muito bacana, que foi feito de um hospital americano, mas que ele basicamente resume tudo aquilo que nós falamos aqui sobre o momento de utilizar cada uma das estratégias. Primeira coisa, se eu recebo um paciente com suporte ventilatório, o primeiro ponto principal é que eu tenho
que fazer um platô dele, uma pressão de platô menor que 30 e um drive pressure menor que 15, tá? Claro que calculando essa mecânica. Fazer uma estratégia aqui de PIP alta para eles, e aqui eu tenho o PIP table. Olha só, para cada valor de FiO2 que eu estou ofertando, eu coloco um determinado valor de PIP, com uma meta de saturação acima de 92%. E eu vou aumentando, até chegar a valores aqui, por exemplo, onde eu tenho aqui uma FiO2 de 0,7, que eu posso chegar a 10, 12, 14 de PIP. E aí, a partir desse momento, eu vou tabulando PIP, FiO2, PIP, FiO2, PIP, FiO2, até chegar na minha meta de saturação. Nos pacientes que eu chego a essa meta de saturação ou que eu tenho uma relação PF maior que 150, beleza, vou fazer o tratamento desse paciente, tá tudo certo. Nos pacientes que eu tenho uma relação PF menor que 50 aqui, eu tenho uma relação PF menor que 50, eu vou começar a me questionar. Esse paciente tem alguma contraindicação para a pronagem? O que é uma contraindicação para a pronagem? É um paciente extremamente crítico, certo? É um paciente que tem um estado final de vida, certo? Que tem uma irreversível falência de 3 ou mais órgãos, ou seja, eu estou aqui diante de uma falência de múltiplos órgãos e sistemas. Ou eu tenho aqui uma contraindicação também, olha, um paciente que tenha uma cirurgia abdominal, ou uma instabilidade de espinha, ou um choque refratário, ou uma arritmia grave, certo? Então, ou uma impressão intracraniana que está em aumento, tá? Ou uma cirurgia cardíaca recente, uma vez que eu posso ter uma deiscência de sutura, tá? Então, essas são contraindicações absolutas. E aí, se eu não tiver nenhuma contraindicação absoluta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu paciente na prona. Esse é o ponto importante aqui. Se eu não tenho uma contraindicação, eu vou colocar esse meu paciente na prona. E eu vou olhar agora a minha melhora clínica desse paciente com a posição prona. Poxa, esse paciente melhorou? O que foi que aconteceu com ele? Eu tive uma melhora desses pacientes, e aí eu fico atento a alguns sinais de falência de prona, como, por exemplo, hemoptoicos, certo? Que é um dos sinais de falência de prona, quando eu vou recrutar essas áreas, já um pulmão tão friável que ele começa a ter hemoptoicos, tá? Necessidade de uma saturação, uma piora da saturação ou da PO2, certo? A nebuliza, eu não consigo ter um pH maior que 7,2, com uma PCO2 maior que 60, eu estou com uma constante de tempo tão ruim que eu não consigo fazer uma ventilação adequada para esse paciente. Ou tenho uma instabilidade, uma arritmia, uma instabilidade, necessito de mais de 3 vasopressores para controlar a pressão, isso são falências de prona. Então, neste caso aqui, é uma observação, uma objeção, eu começar a ponderar ECMO. Nós temos poucos estudos com ECMO, poucos relatos de ECMO nos pacientes críticos. De toda essa literatura que eu levantei aqui, que eu citei para vocês até há pouco, eu contei aqui algo em torno de 12 estudos que citaram, 12 estudos não, 12 pacientes, somando 3 estudos, que falaram sobre ECMO. E sempre numa situação extremamente dramática. Mas é uma situação de avaliação. Outro ponto que eles colocaram aqui, pessoal, que eu achei bem interessante, é ter um time de cuidado pulmonar para esse perfil de paciente. Porque, repito, pessoal, não é fácil. A ventilação mecânica para esses pacientes é um desafio. Então, por isso que é importante, talvez não para o grande grupo de pacientes, mas pelo menos chegou nesse momento inicial, olha, eu estou com uma relação PF menor que 150, não tenho nenhuma contraindicação para prona é meu paciente. Não melhorou. O que é que eu faço? Quem é o meu apoio agora? Então, isso, os gestores de unidade de terapia intensiva, eles devem montar times para discutir a ventilação mecânica com esses pacientes e as estratégias também, em horários de dia e noite. E também, fica aqui, faz até bacana aqui, ó, o número do pulmão, digamos assim, tá? Que aí fica aqui o número da equipe que cuida de pulmão aqui para esses pacientes. Lembrando que é um desafio, mas pelo menos até você saber fazer uma estratégia, reconhecer uma relação PF menor que 150, indicar uma prona e fazer uma prona, é um ponto bem importante para você entender aqui. Claro que ECMO ou outras estratégias de ventilação, como fazer as estratégias de ventilação, os assincronismos que esse paciente vai ter, uma eventual autopip que ele pode ter, é algo que deve ser bem ponderado por você neste momento, tá? Aqui, só lembrando que o primeiro relato de prona em paciente, talvez foi da New England, aqui que surgiu já em 2013, que mostra aqui a redução de mortalidade, aqui o grupo de pacientes, a mortalidade em 28 dias e a mortalidade em 90 dias, a redução de mortalidade desses pacientes que fazem uma ventilação de prona, sendo a prona considerada uma estratégia de recrutamento alveolar para esses pacientes, comparado
a ventilação supina desses pacientes que estejam com SARA. Tá? Muito bem. Nós já estamos indo para a fase final agora da nossa reunião, e eu tenho alguns pontos, talvez três momentos aqui, que eu preciso falar para vocês o que esperar agora nas regiões pouco afetadas. Você talvez esteja vivendo na região de Belém, ou numa região do interior de São Paulo, ou no interior do Sul, que talvez não foi muito afetada por essa situação. Observe que o Brasil, como um todo, ele pegou uma onda de fazer um isolamento social, e foi feito um isolamento social para toda uma população. Então, isso tudo, querendo ou não, a minha interpretação, isso aqui é uma interpretação pessoal, tá? A minha interpretação é que nós, de certa forma, conseguimos conter esse pico aqui, que é uma transmissão fora de controle, que seria uma catástrofe para o sistema de saúde do Brasil, tanto saúde pública quanto saúde suplementar. Lembro que alguns convênios de São Paulo passaram por verdadeiros apuros diante dessa situação. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco para dentro um paciente de coronavírus com uma síndrome de desconforto respiratório do adulto, acabou. Esse leito não vai rodar por pelo menos 20 dias, se eu for uma boa prática. Então, eu coloco, só vou colocando, não vou conseguindo rodar. Então, por isso que os leitos de terapia intensiva foram tão delicados para este momento de cuidado. No entanto, para a nossa região, que teve uma situação mais controlada, podemos dizer assim, nós estamos vivenciando uma fase de ascensão de transmissão. Mas ainda lembro, nós ainda estamos em isolamento social. Pelo menos a maioria das regiões do Brasil. Só que está em uma fase de ascensão de doença. Então, possivelmente, nós vamos chegar a uma capacidade do sistema de saúde nas próximas semanas. Falando aqui de algo em torno de 2 a 4 semanas, nós vamos superlotar os hospitais se continuar tendo essa tendência. Dificilmente nós vamos evitar uma curva de epidemia como essa, que justamente o que nós fizemos foi evitar que o caos se instalasse. No entanto, repito, a capacidade do sistema de saúde vai ser testada nas próximas semanas. Uma estimativa aqui para boas regiões aqui, inclusive a região de Belém, é falar de final de abril e início de maio nós passarmos por um pico como este aqui, onde nós vamos estar com uma capacidade de instalação sobrecarregada em toda a instituição, em todas as instituições, tanto SUS quanto saúde suplementar. Então fica essa reflexão aqui do que possivelmente vai acontecer. E era exatamente isso que o sistema estava fazendo, por isso que essas medidas foram feitas de maneira assertiva, mas observem que agora nós não temos que ter a falsa impressão de que nós vamos ter uma redução de número de casos. Nós ainda temos um grande número de população que é exposto, que tem população de risco aqui envolvido, e justamente o que nós queríamos era isso, passar por essa epidemia com uma capacidade do sistema de saúde, lotando as instituições, mas controlando esse movimento como um todo, tá? Então, continuando com isso, fica aqui uma grande dúvida de discussão mesmo, quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados. Isso aqui é a tradução do documento da Organização Mundial de Saúde. Foi impressionante de se ver, e até de maneira triste, como a sociedade se pronunciaram sem um entendimento do que está acontecendo, um entendimento de como está funcionando, e entendendo também o contexto que nós estamos passando. Só para vocês terem uma ideia, a China, que é o maior fornecedor, foi o mais afetado e as indústrias todas pararam. Então não tem produção. Não há produção de EPIs para os profissionais. Os hospitais estão passando por apuros. E o que me chama a atenção é ver, principalmente assim, quem não trabalha no hospital, mas geralmente quem trabalha no hospital, que não trabalha na assistência direta, consumindo equipamentos de proteção individual. Então isso leva a uma preocupação muito, muito grande. E aqui fica uma reflexão aqui no quarto do paciente, olha só, para os profissionais de saúde que vão ter cuidado direto ao paciente, entra uma reflexão aqui de máscara cirúrgica, capote, luvas e proteção ocular. Para pacientes que vão ter, onde eu vou ter procedimentos que gerem aerossol, certo? E o que são procedimentos que gerem aerossol? A aspiração. O que é um procedimento que gera aerossol? O paciente que foi intubado, que eu vou fazer um procedimento de intubação orotraqueal. Esse é um procedimento. Traqueostomia. Esses são procedimentos que geram aerossol. Nesse caso específico, entra aqui a máscara N95 ou PFF2. Além, claro, de capotes, luvas, o capote, o avental, principalmente, o avental, ele é um avental impermeável. Isso que eu queria destacar aqui, tá? Chama atenção especial também para um outro grupo profissional que deve estar na sua instituição, que são os profissionais de higienização e limpeza. Uma vez que eles vão gerar uma higienização e limpeza, eles vão
entrar em contato com secreções daquele quarto do paciente. Então, neste caso aqui, entra um equipamento maior, inclusive com botas sapados de trabalho fechado, uma vez que eles vão entrar com o risco de respingo de material orgânico ou químico. Refletindo e resumindo, esse paciente, o coronavírus, é um paciente de isolamento de contato e aerossol ou gotícula, dependendo da condição clínica que o paciente esteja. Esse é um ponto de destaque. Grandes hospitais, falando aqui de grandes hospitais do Brasil, chegaram a afastar 130, 102 profissionais de saúde. Eu até posso dizer que é possível que esses profissionais de saúde tenham se contaminado no hospital, não vou dizer que não. Principalmente porque na China e na experiência que teve do ebola, aqueles macacões, eles eram um principal meio de contaminação, principalmente no momento que ele era retirado, o macacão. Então, diante disso, naquele momento da retirada do macacão, era o profissional mais se contaminava. Ou seja, quanto mais vezes você trocar de avental, quanto mais vezes você trocar de EPI na troca de um quarto para o outro, maior o risco que você tem de se contaminar. Então, por isso que a ocorrência de cortes de pacientes para que eu possa não trocar os meus equipamentos de um paciente para o outro é ideal. E o que eu chamo de ideal? É que esses pacientes que estejam com esse perfil, que estejam dessa forma, que estejam internados nessas instituições, esses pacientes estejam no mesmo local para que esse profissional possa transitar pelos mesmos pacientes sem trocar de equipamento de proteção individual. Essa é uma prática que eu consigo reduzir o número de EPIs e também uma prática que eu consigo garantir a segurança para esse paciente de não ter uma contaminação, uma vez que ele está num perfil de paciente, todos com a mesma doença. Então fica aqui essa reflexão, certo? E lembrar que a proteção da equipe assistencial ela se dá na assistência clínica ao paciente, lembrar especificamente para a administração de medicações, e chamo um exemplo aqui que eu recebi de um colega de Chicago, que ele falou o seguinte, ele mostrou o quê? Ele mostrou uma bomba de fusão, ele colocou um extensor de bomba, um extensor de 4, 5 metros, e a bomba ficava fora do isolamento. Então eu não precisava manusear a bomba dentro do isolamento do paciente. Foi uma ideia bem bacana, que eu achei, não sei se quantos conseguiriam um extensor. Banhos e cuidados de higiene. O procedimento de aspiração, pessoal, deve ser um procedimento evitável e sim realizado de maneira em sistema fechado. A reanimação cardiopulmonar deve ser realizada com o menor número de profissionais dentro do quarto, ou dentro do apartamento, ou dentro do isolamento, qualquer que seja. E essas reanimações cardiopulmonares, ela deve ser feita sem desconexão do paciente, ou seja, não se deve abusar. Deve se manter o paciente em ventilação mecânica, ajustando os parâmetros ventilatórios. Traqueostomia e bronquoscopia, sendo que a traqueostomia deve ser uma traqueostomia tardia, tá? Principalmente para pacientes com confirmação, uma vez que há um risco maior de geração de aerossóis para esse grupo, essa população, e broncoscopia deve ser evitada. Além do que, pessoal, transporte de pacientes, principalmente para realização de exames, tomografia, eu acho que há uma grande pressão da equipe médica para que se mostre tomografia para esses pacientes, e também para a equipe médica, quer ver tomografia, quer ver padrão de vidro fosco. Pessoal, tomografia deve ser ponderada, uma vez que eu vou ter transporte e circulação desse paciente pelo ambiente hospitalar. Então, na medida do possível, você já tem um diagnóstico, a melhora radiológica ela não vai se dar do dia para a noite, e muito menos até mesmo no final da internação. Use variáveis clínicas para considerar a melhora desse paciente, tá? O boletim para familiares e visitas na unidade deve ser evitada, tá? Esse boletim para familiares deve ser feito somente para fora do isolamento do paciente, tá? E também uma atenção especial para conflitos bioéticos. O que são conflitos bioéticos, pessoal? Vocês observam e observaram aqui que tudo que a gente falou e discutiu durante toda essa nossa aula aqui foram discussões relacionadas a boas práticas, só que muitas delas não estão comprovadas pela literatura. E quando você estiver numa unidade de cuidados intensivos, você vai ser pressionado por um colega, por um familiar, sobre tratamentos que não são efetivados na literatura e não têm comprovação. A pergunta é como é que eu vou me sentir à vontade para fazer? Eu, particularmente, não me sinto à vontade de fazer. Já deixei isso, inclusive, claro nas minhas redes sociais, que eu não me sinto à vontade de fazer hidroxicloroquina no paciente. Poxa, eu posso prejudicar esse paciente. Como é que eu vou fazer isso fora de uma pesquisa, fora de um termo de consentimento, fora de uma avaliação ética sobre isso, diante de uma situação de pandemia? Sinceramente, não me senti à vontade. Isso talvez vai ser um conflito que eu vou ser desafiado a ter junto com algum familiar.
E aí nós vamos ter que discutir esse conflito bioético. E aí, o que é que nós vamos fazer nesse momento? O que é que nós vamos discutir aqui para que nós possamos chegar de acordo com os valores que você tem, de acordo com os valores que eu tenho, de acordo com a instituição, os valores que a instituição tem, nós possamos chegar a um consenso do que é melhor para nós fazermos que todos estejam confortáveis. Então, esse é um ponto que fica aqui uma discussão, por quê? Porque ele contribui, os conflitos bioéticos estão presentes e eles contribuem mais ainda para o burnout dessa equipe. Lembrando que a equipe que vai estar trabalhando e cuidando desses pacientes é uma equipe que vai estar sobrecarregada. E o que é sobrecarregado? O que é que eu falo em sobrecarregado? É uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física, uma vez que eu vou estar exposto a um determinado tempo a um agente biológico, e um medo de não só me contaminar, mas contaminar familiares. Então, diante disso, muito cuidado e vamos discutir esses conflitos bioéticos que podem ocorrer nesse tratamento desses doentes. É uma história que a maioria da nossa, posso estar até equivocado, mas eu acho que nenhum dos profissionais da nossa geração passou por um momento tão delicado como esse. Então, nós vamos passar por um momento de extrema ansiedade, de extrema angústia, diante dessas discussões. Então, por isso que as discussões de conflitos bioéticos devem ser levantadas nestes pontos aqui que nós estamos discutindo. Por fim, pessoal, só falar que nós estamos lançando, eu e o Roberto também, o nosso terceiro capítulo de segurança na ventilação mecânica da apostila, que é o nosso curso, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês aqui nessa nossa Masterclass. O nosso curso aqui vão ser 12 aulas que nós vamos começar a gravar a partir de amanhã ao vivo, tá? Que vai falar particularmente sobre segurança na ventilação mecânica dos pacientes como um todo, uma vez que esse é um ponto de grande destaque e de importância para os profissionais que vão trabalhar e atuar com pacientes críticos como esses. Bem, eu vou abrir aqui agora para perguntas, eu já vi que tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui. Foi feita uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui.